Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Na nossa aula de hoje, vamos estudar sobre metro quadrado. Então, muita atenção nesse vídeo, hein? E se precisar, repita quantas vezes for necessário para compreender o assunto. Então, vamos lá? Metro quadrado. Você já ouviu essa expressão, metro quadrado? Já ouviu alguém falar isso, metro quadrado? Ou você já viu essa palavra em algum lugar? Aqui eu trouxe 3 exemplos. Aqui na lata de tinta, que a tinta para pintar toda a parede ela pode cobrir 11 metros, 25 centímetros. Então, 11,25 metros quadrados. Olha só que interessante. Aqui na caixa de porcelanato, nós temos 1,80 metros quadrados por caixa. E mais uma vez, em uma outra tinta, rende X metros quadrados. Então, geralmente é usado o metro quadrado para medir coisas, fazer o piso de uma casa, pintar a parede, para ver o tamanho de um terreno ou de uma casa, entre outras coisas. Metro quadrado. Aqui nós temos o primeiro exemplo. A letrinha M representa metro. E em cada quadradinho desse, em cada lado do quadrado, você deve imaginar que tem 1 metro. Lembra da nossa trena, do nosso instrumento de medida? Pode ser uma trena. Então, imagine que aqui tem 1 metro, e aqui tem 1 metro, e aqui 1 metro, e aqui outro metro. Certo? Então, já que todos os lados têm 1 metro quadrado, eu não preciso repetir 1 metro de todos os lados, porque eu sei que todos os lados têm a mesma medida, porque eles têm o mesmo tamanho. Então, nós representamos somente com 1 metro de um lado e 1 metro em cima. Pode ficar em cima, pode ficar embaixo, mas não precisa repetir ele as 4 vezes. Não é necessário. E aqui nós temos o 2. Esse 2 é o que chamamos de quadrado. A letra M é o metro e o 2 de quadrado. Então, 1 metro quadrado. Este quadrado tem 1 metro quadrado. 1 metro de cada lado. Então, não esqueçam, o 2 chamamos de quadrado. Imagine que nós precisamos montar 1 metro quadrado. Você pode fazer essa experiência na sua casa. Junte várias folhas de jornais e meça quantas folhas de jornais pode caber em 1 metro de um lado e 1 metro do outro. Aqui nós colocamos 4 folhas de jornais para dar 1 metro de cada lado. Então, nesse caso, nós temos 1 metro quadrado de jornal. Coube 4 folhas de jornal para formar 1 metro quadrado. Você pode fazer isso com folhas de revista ou até mesmo usando um papelão, se não tiver o jornal em casa. Mas faça essa experiência em casa que você vai conseguir entender melhor o que é 1 metro quadrado. Como medir uma área com os metros quadrados? Então, vamos lá aprender? Lembrando que de cada lado dessa linha possui 1 metro. Então, aqui nós temos 1 metro e aqui deste outro lado 1 metro. Então, 1 mais 1, 2 metros. E aqui em cima também temos 2 metros. 1, 2. Então, nós temos 2 metros por 2 metros. Quanto será que tem toda essa área? Como eu posso descobrir quantos metros quadrados tem essa área?
eu preciso fazer a multiplicação. Lembra que nós já estudamos sobre a multiplicação por disposição retangular? Aqui é a mesma coisa. Você vai fazer 2 vezes 2. E quanto é 2 vezes 2? 4. Então, nós temos 4 metros quadrados. E se você contar, temos 4 quadradinhos. Lembrando que cada quadrado desse tem 1 metro de cada lado. Aqui nesse outro exemplo, temos 2 metros e em cima temos 1, 2, 3 metros. Como vamos descobrir a área deste local em metros quadrados? Vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 3. E quanto é 2 vezes 3? Isso mesmo, 2 vezes 3 é 6. Então, essa área mede 6 metros quadrados. E agora, o nosso próximo exemplo. Temos 1 metro quadrado por 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 1 vezes 4. Bem fácil essa, não é mesmo? 1 vezes 4, 4. Temos 4 metros quadrados. Agora, olha só que interessante. Perceberam que aqui nós temos 4 metros quadrados e nesta imagem também temos 4 metros quadrados? Como assim? Vejam que aqui a figura que se forma é um quadrado. E nessa figura nós vemos um retângulo. Então, são duas figuras diferentes, porém possuem a mesma área, o mesmo tamanho, 4 metros quadrados em cada um. Porém, eles estão em disposição diferente. Aqui nós temos mais um exemplo. Como vamos descobrir a área deste local? Temos que fazer a multiplicação. 3 vezes 4 ou 4 vezes 3. Não importa a ordem, tá bom? 4 vezes 3 é 12, então temos 12 metros quadrados. E aqui temos 3 metros por 7. Então, vamos fazer 3 vezes 7. E 3 vezes 7 é 21. Ou podemos fazer 7 vezes 3. A ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, não vai mudar o resultado. Se você fazer 3 vezes 7 ou 7 vezes 3, vai ser o mesmo resultado. 21 metros quadrados. Observe que aqui não tem mais os quadradinhos, hein? E aqui nós temos um próximo exemplo com um número um pouco maior. Então, nós temos 6 metros por 10. E 6 vezes 10 é 60. Então, nós temos 60 metros quadrados em toda esta área. E agora, tá ficando mais difícil, hein? Temos 40 por 40. Lembrando que esses lados aqui você pode colocar um número, mas você não precisa multiplicar com todos eles. Você só vai multiplicar usando 2. Altura vezes largura, comprimento vezes largura. Tudo bem? Então, só vamos usar 2 números. E vai ser 40 vezes 40. E agora, como vamos saber quanto é 40 vezes 40, que é um número muito grande? É bem fácil. Você só precisa multiplicar o primeiro número, 4 vezes 4. Quanto é 4 vezes 4? 16. E agora, vamos contar quantos zeros tem? 2 zeros. Então, vamos colocar 2 zeros aqui. 1 zero, 2 zeros. E então, descobrimos o número 1.600. Então, toda essa área aqui equivale a 1.600 metros quadrados. O 2 lá em cima, que simboliza os quadrados. Vamos para o próximo exemplo. Esse terreno possui 100 metros por 40. Olha, o número ficou bem maior. Como vai ficar essa multiplicação para descobrirmos o tamanho desse terreno? 100 vezes 40. E agora, como é que nós vamos fazer 100 vezes 40? Também é bem fácil, hein? Multiplica os primeiros números. Quanto é 1 vezes 4?
4. E vamos contar quantos zeros tem? 1, 2, 3 zeros. Então, quantos zeros nós vamos colocar? 3 zeros. E formou o número 4.000. Então, este terreno tem 4.000 metros quadrados. Conseguiu compreender? Vamos para mais um exemplo. Este terreno mede 30 por 12. Vamos calcular quanto ele mede no total em metros quadrados? 12 vezes 30. Vou ensinar para vocês agora uma outra forma. Duas formas, na verdade. Então, você pode fazer da forma mais clássica, mais tradicional, 12 vezes 3 e depois só acrescentar o zero. Vamos lá? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então, nós temos 36. Quantos zeros tem? Um zero. Então, vamos só acrescentar um zero aqui. E então, descobrimos, tem 360 metros quadrados. Ou você pode fazer dessa outra forma. Vamos decompor o número 12. Como é que eu posso decompor o número 12? Como é que eu formo o número 12? 10 mais 2. Então, 10 mais 2 é 12. Então, a gente vai multiplicar o 3. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 2, 6. Vamos colocar aqui um embaixo do outro. E 30 mais 6, 36. Ah, mas lembrando que tem um zero aqui no final. Então, vamos acrescentar um zero aqui no final e descobrimos que tem 360 metros quadrados, certo? Este outro exemplo, nós temos aqui uma praça. Porém, a praça não ocupa todo o local, todo o quadrado, hein? Vejam que ela está só na metade. Mas, vamos lá, para descobrirmos a área, primeiramente a área completa, o que é que nós temos que fazer? A multiplicação. 8 vezes 12. E agora, como nós vamos fazer? Podemos fazer daquela forma tradicional, 12 vezes 8. Ou podemos fazer da forma para decompor. Vamos decompor? Ah, eu sei que 12 é 10 mais 2. Então, primeiro eu vou fazer 8 vezes 10, 80. Vamos colocar mais aqui embaixo, para não confundir. Vamos colocar aqui do ladinho. 8 vezes 10 é 80. 8 vezes 2 é 16. E agora nós vamos fazer o quê? Somar. Vamos somar os dois números. 0 mais 6, 8 mais 1, 96 metros quadrados. Viram? Eu fiz uma multiplicação de uma outra forma. Eu fiz 8 vezes 10 e depois 8 vezes 2, porque o 12 é 10 mais 2. Então, 8 vezes 10, 80. 8 vezes 2, 16. 80 mais 16, 96 metros quadrados. Ou pela forma tradicional, 8 vezes 2 é 16. O 6 fica e o 1 sobe. 8 vezes 1 é 8, mais o 1 que subiu. 8 vezes 1, 8, mais 1, 9. 96 metros quadrados. Então, nós descobrimos que a área total equivale a 96 metros quadrados. Porém, a praça ocupa só metade desse espaço. Então, metade é como se tivesse dividido ao meio. Como nós vamos descobrir qual é a área
da praça. Temos que dividir esse valor 96 ao meio. E então, você consegue dividir esse valor ao meio? Vamos pensar. 96 está bem próximo de 100. Qual é a metade de 100? 50, não é verdade? Então, 50 mais 50, 100. Porém, 96 é antes de 50, antes de 100. Então, tem que ser um número menor que 50. Então, vamos ver se é o 49, que é o antes do 50. Vamos imaginar como se ele tivesse dividido em duas partes. Então, 49 mais 49. 9 mais 9 é 18. Sobe 1. 4 mais 4, 8. Mais 1 que subiu, 9. 98, ainda não deu 96. Então, provavelmente é um número antes, certo? Então, vamos contar agora 48 mais 48. 48 mais 48. 8 mais 8, 16. Sobe 1. 4 mais 4, 8. Mais 1 que subiu, 9. Encontramos. Então, essa praça que ocupa somente metade da área completa tem quantos metros quadrados? 48, que é a metade. Então, a praça mede 48 metros quadrados. Mede a praça. Gostaram da aula de hoje? Espero que sim. Se precisar, assista novamente a aula de hoje para memorizar todos os conteúdos e como se calcula a área. Tchau e até a próxima!